Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Hoje é dia de derby e o derby paulista, Palmeiras e Corinthians, um grande jogo que você vai acompanhar aqui na Flash Score. Mas eu já peço a você para deixar o seu like, comentar, compartilhar com os amigos, mandar para geral, claro, e se inscrever no nosso canal que traz todas as informações para você lá no YouTube também, como esse pré-jogo que a gente está produzindo aqui, especial para você. Eduardo Gerac, por favor, terceira rodada, sabadão, 6h30 da noite. Mas o jogo não é no Allianz, é na Arena Barueri. Mais um show na casa do Palmeiras e o futebol muda de palco. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, para todo mundo também que nos acompanha. Vai ter show do Gilberto Gil esse fim de semana aqui em São Paulo, no Allianz Parque, né? Então o Palmeiras vai ter que jogar lá na Arena Barueri, que não tem gramado sintético, né? O gramado lá é natural. A torcida do Palmeiras reclama demais de ter que ir até Barueri. Barueri, para quem não conhece aqui a Grande São Paulo, né? É uma outra cidade. É uma cidade colada aqui na capital paulista. Mas enfim, o deslocamento é um pouco mais complicado, o estádio fica numa região que é difícil estacionar o carro, o transporte público também não chega com muita facilidade até a Arena Barueri, enfim, e aí tem todo esse ingrediente aí que o palmeirense vai ter que enfrentar para acompanhar o seu time diante do Corinthians. E como a gente tem muito jogo, né, Fábio, as coisas vão mudando rapidamente. É interessante a gente perceber, né? Dá para até ver aqui no aplicativo da Flash Score, que nos últimos 5 jogos entre os dois times, só tem uma vitória do Palmeiras, né? Lembrando que os dois times acabaram de fazer a final do Campeonato Paulista, né? No primeiro jogo, o Corinthians ganhou no Allianz Parque por 1-0, depois empatou em 0-0. Na fase de grupos do Campeonato Paulista, a partida já havia terminado empatada, né, 1-1, e no ano passado, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o jogo em Itaquera, o Corinthians ganhou por 2-0. Só no primeiro turno do ano passado, que daí sim a gente tem uma vitória do Palmeiras. Então, essa rivalidade que sempre é gigante, tá mais do que em efervescência, né? Podemos dizer isso claramente, ainda mais porque dentro de campo, o Corinthians hoje, por exemplo, aparece na frente do Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É claro, são só 2 rodadas. O Timão, que é o vice-líder, né, da competição, o Palmeiras vem um pouco mais para baixo. O Palmeiras que estreou jogando mal contra o Botafogo, né, partida que eu acompanhei aqui pela Flash Score, direto lá do Allianz Parque. O Botafogo teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo, não matou. No segundo quase perdeu o jogo, é verdade, mas o Palmeiras estreou com empate, né, 0-0, e depois ganhou fora de casa, ganhou do Sport, e agora vai fazer a sua terceira partida na competição. Enquanto o Corinthians vem de uma vitória realmente, tudo bem que era um time quase reserva do Vasco, né, mas o Corinthians não tomou conhecimento do Cruz Maltino, né, venceu por 3-0 e podia ter vencido até por mais. Entre outros motivos, né, Fábio, porque o Memphis, né, tá caindo muito bem ali naquele ataque do Corinthians, tá realmente jogando muita bola o neerlandês. Mas aí é o seguinte, Edu, tem um componentezinho que a gente não pode esquecer. A final paulista, do Campeonato Paulista, foi entre as duas equipes. Esse fator é levado para o clássico desse sábado? Com certeza, né? O Palmeiras, principalmente porque o Palmeiras perdeu o título em casa, né? A primeira partida, o Corinthians ganhou, o Palmeiras jogou muito melhor, é verdade, aquela partida, né? Teve muito mais volume de jogo, mais chances criadas, enfim, as estatísticas realmente mostram, né, o que foi o jogo, mas o Yuri Alberto, exatamente, o Yuri Alberto foi lá e fez o gol da vitória do Corinthians, e depois em casa o Corinthians conseguiu segurar um empate em 0-0. E do lado do Palmeiras, né, Fábio, essas partidas recentes, né, esses resultados até certo ponto ruins contra o Corinthians, tem uma explicação. O Palmeiras não vem jogando bem. O Palmeiras está com dificuldade de achar uma nova dinâmica, principalmente ofensiva, né? O Abel Ferreira está fazendo vários
não diria testes, mas está tentando fazer várias mudanças, tentando fazer ajustes para ver se esse time do Palmeiras começa a render um pouco mais. E nada mais importante, né, para o Abel, para o Palmeiras, para a torcida alviverde, do que isso acontecer diante do seu grande rival. Até a gente tem uma tela para mostrar do Palmeiras, né, que é o caso do Vitor Roque. Né, o Vitor Roque, que é um ponto de interrogação até aqui. Ele que chegou bem, ele cavou aquele pênalti lá contra o São Paulo, que acabou colocando o Verdão na final do Campeonato Paulista, não está fazendo gols, e nessa partida, na última partida, vitória do Palmeiras contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, lá no Recife, o Vitor Roque, que entrou durante o jogo, ele foi usado pelo Abel mais do lado esquerdo do ataque do Palmeiras, né? Não jogou centralizado, não jogou como aquele homem referência que vinha sendo, né? Então a gente tem até o mapa de calor dele aí na tela, né? Para quem não tá vendo, só tá ouvindo, e tem umas bolas verdes mais amarelas e mais laranjas, exatamente quase na ponta esquerda do ataque do Palmeiras contra o Sport. Lembrando que ele não jogou a partida toda, né? E o Abel também tentou colocar o Felipe Anderson por dentro, o Abel que jogou com 3 zagueiros, né? Principalmente nessa partida aí contra o Sport. Então é isso. O Veiga precisa também voltar àquela velha forma, né? Que todo mundo conheceu nos anos anteriores, né? O Veiga que foi fundamental aí para as conquistas do Palmeiras nos últimos anos. Então é isso. Tem todas essas interrogações que o Abel, o Estevão também, né, que não vem jogando bem, enfim, tem tudo isso aí para o Abel tentar resolver aí diante do Corinthians. Não é uma vida fácil do Abel, apesar da pontuação, como você disse, os dois têm 4 pontos. Corinthians tem o melhor saldo de gols, fez 4 gols, sofreu apenas 1, que foi do Bahia, né, na estreia. Palmeiras só fez 2 gols e tomou 1, justamente o resultado do Sport, mas a gente já debateu isso em outros programas e, de novo, a gente levanta nesse tema, porque o Palmeiras não está jogando bem. Ele venceu suado o Sport, num pênalti que... difícil de engolir esse pênalti, né? A gente pode fazer um parênteses rápido aqui para falar da arbitragem brasileira, né? Lembrando que a direção da arbitragem brasileira mudou, né, do ano passado para esse ano. E aí você começa a ver umas coisas, né, em termos de escalas dos árbitros e a intervenção do VAR excessiva no meu modo de ver. Por exemplo, eu estava na Copa da Rússia, né, na época eu era repórter da Folha de São Paulo, cobri a Copa da Rússia, e eu acompanhei lá todos os seminários, todas as discussões sobre a implementação do VAR no futebol, né, que foi mais ou menos naquela época. E assim... desde então, eu tenho comigo que o VAR assim, é interferência mínima. O VAR é para ser usado com muita parcimônia. Mas aqui no Brasil, a gente está destruindo a ferramenta, né, Fábio? Por exemplo, esse pênalti marcado contra o Sport, né, a favor do Palmeiras, o lance ali do Veiga na entrada da grande área, é uma coisa realmente absurda. Ainda mais quando você coloca no contexto o diálogo entre o VAR e entre o árbitro, né? Uma coisa surreal. O VAR, que está lá no ar-condicionado, tem várias câmeras à disposição, mas ele briga com a imagem. Isso aí não é questão de opinião, de análise e tal. É um fato, né? O que ele fala, a imagem não mostra. Então, assim, é uma coisa realmente absurda. Mas fora isso, o Palmeiras tem boas notícias, né? O Facundo Torres vem fazendo boas partidas e o Lucas Evangelista também entrou muito bem nesse meio-campo do Verdão. E ainda a diretoria e a comissão técnica aguardam o Paulinho, que ainda não vai ser agora, mas quem sabe o quanto antes, né? Porque foi o investimento mais alto da atual gestão. Temos outras informações, Edu, desse clássico? Bom, sim, e ainda só para fechar o Palmeiras, tem a volta do Maurício ainda, né? Que ele começou muito bem o ano. Começou muito bem o ano, fazendo gols, inclusive no Campeonato Paulista, e depois se machucou naquele clássico contra o São Paulo, ainda não voltou. Agora, do lado do Corinthians, a gente tem até uma tela para mostrar como o futebol do Yuri Alberto está indo de vento em popa, né? Ele realmente está fazendo muitos gols, e entre outros motivos, por causa do cara que ele tem do lado dele, né?
O Memphis está também jogando demais, está dando muita assistência, é um cara muito técnico, né? Muito cirúrgico. E é importante que se diga também, isso eu já venho falando há algumas semanas, né? O Ramon Dias, Fábio, está conseguindo dar muito equilíbrio para esse time do Corinthians. A gente vê até os ataques na parte final do campo, né? São os ataques, os números só do jogo contra o Vasco da Gama, vitória 3-0 do Timão. Você vê, são 39% de ações ofensivas pelo lado esquerdo, 26% pelo corredor central e 35% pelo lado direito. Agora, por que o Corinthians está equilibrado? Por causa de um cara que se chama André Carrillo. O que o peruano está jogando, ele é até subestimado, eu acho, viu? Mas o que ele está jogando, porque assim, ele é aquele cara que ajuda no sistema defensivo, mas principalmente ele dá início ali às construções das jogadas ofensivas do Corinthians, né? Sem dúvida alguma, eu fiz já 2 jogos esse ano, né, do Corinthians no estádio, lá na Neoquímica Arena, e é impressionante o que o André Carrillo está jogando. E do lado dele tem também muitas vezes o Ranieri, né, que também dá uma sustentação ali ao meio-campo do Timão. Eu fiz esse jogo, Corinthians e Vasco, e esse equilíbrio que você mostrou exatamente nos números foi o que a gente observa em campo. Agora, o Ramon Dias foi expulso, né? Então ele não dirige o time contra o Palmeiras, ele cumpre suspensão. Ramon, Zubeldia, Abel Ferreira, vira e mexe, esses caras são suspensos, melhor dizendo, e desfalcam as suas equipes. E certo, tem o Martins, certo, então, Serginho, tem o Martins também, né? Que também ajuda a sustentar esse meio-campo do Corinthians. O Bidon, né? Que jogou como titular contra o Vasco. O garoto também, ele tinha dado uma oscilada para baixo, agora, até porque o time está bem organizado, ele está realmente crescendo de produção também. O Corinthians vai dar trabalho esse ano, viu? Eu tenho certeza. Time organizadinho, se não perder peças importantes na janela do meio do ano, é um time para ir longe na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro também. Quem sabe voltar a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Edu, um forte abraço e um grande clássico para nós aqui na Flash Score Palmeiras e Corinthians. Abração, bom futebol para todo mundo aí sim. Para todo mundo, porque vai começar a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e aqui na Flash Score você não vai perder um só lance. E o QR Code que pinta na sua tela é para você ter de graça o nosso aplicativo. Não perca essa oportunidade. É um presente para você que adora futebol e quer ter muita informação na palma da sua mão. Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.